Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Quando se trata da fé, não dá para você ficar em cima do muro. Você tem que realmente definir um lado e assumir se você realmente quer seguir e servir a palavra de Deus. Elias lança um desafio a partir dali, chamando o povo a separar os novilhos, a preparar altares, na verdade os profetas de Baal, e ele iria montar e também reconstruir o altar do Senhor, que foi o que ele fez, que estava em ruínas. E ali, quem invocasse a Deus e o Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus. O povo gostou da palavra, que as pessoas gostam, né, de desafio, gostam de um espetáculo, gostam de algo grandioso acontecendo. Imagina, fogo cair do céu. Mas a verdade é que aquelas pessoas não estavam dispostas a se voltar para Deus, e a gente vê isso mais à frente. Nem mesmo o rei Acabe, que era o rei da ocasião, que estava ali servindo a outros deuses, casou com uma mulher que servia a outros deuses e que tinha uma grande influência no seu reino, que era Jezabel. E de repente você está se aliando, se casando literalmente com aquilo que não é de Deus, aquilo que te afasta dele, aquilo que não presta, e de repente querendo ter uma vida com Deus. Não adianta. Esse é o fato. Você precisa ter uma fé bem definida, e quando isso acontece, você não precisa demorar muito para falar com Deus. A fé bem definida, mediante a um desafio e a prova do que se faz, não precisa nem se falar muito, porque Elias cria tanto que Deus iria responder, que ele pede para que os profetas de Baal façam o sacrifício primeiro. Enquanto eles estão tentando que Baal respondesse, Elias chega a zombar deles, aqui no versículo 27, quando ele diz assim, zombava deles e dizia, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Olha só como Elias foi ousado na sua fé, mas porque havia uma confiança tão absoluta em Deus, um relacionamento tão forte com Deus, que ele sabia que o único que iria responder nesse desafio era o verdadeiro Deus. Só existe um Deus, né? Essa é a realidade. E mais à frente ele restaura o altar no versículo 30, é muito forte, capítulo 18, convido você a ler com mais detalhes. E depois ele faz uma oração muito breve, eu quero até ler aqui para você, porque ela é rápida demais. Ele diz bem assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Depois você pode marcar aí a minutagem dessa leitura que eu fiz e ver. Eu acredito que não tenha dado nem um minuto. Talvez Elias possa ter feito essa oração mais lentamente, com mais força, né? Eu só li, ele tenha clamado ali e de repente ter sido mais devagar, mas que passe 1 minuto e meio, 2 minutos, mas o fogo caiu, porque olha tudo que ele havia feito antes. Se você ler o texto, ele preparou o novilho, ele mandou derramar a água. Se o povo estava vivendo numa seca terrível, a maior de toda a história daquele povo, e então imagine eles vendo aquela água escorrendo, como se tivesse sido jogado, que desperdício, né? Jogado fora, jogando ali por cima daquele altar, escorrendo ao redor, né? A Bíblia diz que ele cavou ali um rego, e a água corria ali naquele lugar. Eu imagino as pessoas com sede vendo aquilo, mas era o desafio, era a prova, e diante da prova, o milagre, a resposta, ela aconteceu. É isso que tem que acontecer, mediante a prova, você agindo na fé, não tem como Deus não responder. O fogo caiu do céu, e depois Elias fala para Acabe que iria chover, mas não tinha ainda nenhum sinal, e mesmo diante daquilo que ele havia feito, deixado claro o poder de Deus, Elias tem que voltar ao monte e clama a Deus por 7 vezes por um sinalzinho, que foi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem que o seu servo viu, e ali era o sinal que ele precisava, e o milagre veio a acontecer, a resposta veio a chegar para Acabe, para todo aquele povo, a chuva veio. Mas depois do desafio, Elias destruiu os profetas de Baal, e ele recebe uma ameaça. Você sabe que o mal nunca está satisfeito, e ele está sempre trabalhando contra nós. E no capítulo 19, Jezabel ameaça Elias, Elias foge da presença de Acabe, de todos, se esconde no Monte Horebe, e a gente vê como Elias achava que ele era o único que havia restado.
mas Deus conserva, Deus sempre protege, Deus sempre faz mais. No versículo 18 diz bem assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa por ele. Olha que legal, ali Elias chama Eliseu, convoca ele, joga sua capa, e Eliseu, a Bíblia conta que ele larga tudo, chega até a matar aquela junta de bois, eles comem, se alegram e vai embora, porque ele falou: isso aqui eu não vou precisar mais, agora eu vou ser um novo profeta, Deus está me chamando. E ele teve disposição de abandonar tudo, o seu trabalho e até aquilo que ele tinha ali nas mãos, né, que era aquela junta de bois, porque ele matou aquela junta, quer dizer, não vendeu, não deu para outra pessoa, não mandou a família guardar, porque ele acreditava: eu não volto mais para trás, é daqui para frente. Saiba disso, a fé nos faz olhar para frente, minha amiga, meu amigo. Pare de olhar para trás e tenha certeza de que Deus está chamando você para servi-lo, para fazer mais e mais para Ele. E aí no capítulo 20, para a gente poder terminar, fala aqui sobre a guerra de Acabe contra o rei da Síria e tudo que aconteceu dentro dessa guerra, mas no finalzinho eu queria ler esse último versículo, que é o versículo 43 do capítulo 20. E foi o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Por que ele foi desgostoso e indignado? Porque houve uma profecia contra ele, novamente, porque ele não seguiu. Deus falou da vitória, deu a ordem, e ele fez algo diferente. E depois veio uma palavra do Senhor, uma profecia contra a vida dele novamente, e ele ficou revoltado com isso. E eu peguei esse cenário e coloquei para os dias de hoje, né? Imaginando os dias de hoje, a direção de Deus, a palavra de Deus, a tudo que nós temos hoje de conteúdo. Nós temos a Bíblia para saber o certo e o errado, fora a nossa consciência, nós temos a palavra à nossa disposição, e há pessoas que não seguem essa palavra e depois ainda ficam indignadas com os resultados negativos, o que há de ruim, o que acontece na sua vida. Então pare e pense que de repente você está se indignando com resultados de coisas que você mesmo plantou, e que você precisa tomar uma posição de fazer a coisa certa para que naturalmente o resultado seja diferente. Não fique indignado, revoltado com problemas, situações, inimigos que se levantam diante de atitudes que você mesmo tomou e que poderia ser tudo diferente. Pense nisso, tá bom? Se essa palavra te ajudou, curta, comente, compartilhe, e claro, se você tem gostado desses vídeos, se inscreva para que você acompanhe os próximos que nós vamos colocar aqui no canal. Que Deus te abençoe e até lá.